Hello World. Dessa vez eu estou com o código do PowerIther, que está disponível lá no meu repositório do GitHub. Esse projeto é uma versão de pobre do antigo Twitter, atual X, e você pode escrever uma mensagem e postar ela, ela vai aparecer aqui na pilha de postagens. O que nós vamos fazer com esse projeto é remover a construção do CSS que foi feita manualmente e vamos fazer tudo utilizando toda a formatação novamente, utilizando o framework Tailwind CSS. Bom, para começar, eu vou remover a importação do CSS que foi construído anteriormente e vou utilizar o método de comentário para fazer isso. E para não haver conflitos entre as classes que eu havia definido previamente com as classes do próprio framework Tailwind, eu vou remover essas definições para que não haja nenhum conflito com elas. As classes do Font Awesome vou manter, porque elas dão a forma do Material Symbols também. Vou remover somente classe. Pronto, finalizado. Nosso projeto agora vai se parecer com isso. Para a formatação desse projeto, nós vamos precisar de pouco conhecimento profundo com relação ao Tailwind propriamente dito. E eu fiz a pesquisa pelo buscador por Tailwind, ele vai aparecer como a primeira página já. E nós vamos fazer a importação dele via CDN. Mas aí já para apresentar como é que nós podemos fazer pesquisa dentro de toda a documentação do framework, eu vou acessar o link diretamente. E aqui nós temos na parte superior direita uma caixinha de pesquisa e na página inicial tem também uma caixinha de pesquisa onde você pode clicar e pesquisar por qualquer termo aqui na documentação do Tailwind. Eles também, os desenvolvedores do site, adicionaram as funções JavaScript que você tem um atalho. Então, se você apertar Ctrl K, ele também vai diretamente para a caixa de pesquisa. Eu vou tentar estar utilizando essa solução aqui. Nós vamos fazer a importação do Tailwind para o nosso projeto utilizando o CDN. Então, eu vou pesquisar aqui. Ele já vai aparecer aqui a primeira opção. Apertar Enter, ou você pode clicar com o mouse. Ele vai dar o título de Inicie com Tailwind, tem as formas de instalação e tem várias possibilidades. O que nós vamos estar explorando é a importação via CDN. Aqui, logo de cara, ele mostra um exemplo de página, tá, que vai utilizar o Tailwind, mas nós precisamos apenas importar porque a gente já tem a página. Então, o que nos interessa é essa linha de script. E aí perceba que ela é maior do que o que está visível. Você precisa rolar um pouquinho para o lado para selecionar ela toda. Vou copiar daqui e o Tailwind sugere que você faça essa importação do Tailwind dentro da tag header do seu arquivo HTML. Então vamos respeitar essa informação da documentação. Na nossa página, no head, vamos adicionar a importação do Tailwind. Com o projeto salvo, a nossa página já deve dar uma transformadazinha também, porque ele vai aplicar todas as configurações de reset do Tailwind. Para facilitar identificar o que nós queremos fazer com a página, eu abri a versão anterior aqui do lado e estou com a versão que nós estamos editando aqui também, lado a lado, para poder fazer essa comparação. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é dar esse espaço superior no body da página. Então, vamos dar uma olhada no nosso código. Não tem nada que separe a área de navegação do nosso body, então esse espaço tem que ficar realmente no body. Lembrando que essa formatação que eu pretendo fazer é utilizando estritamente o HTML que já existe. Não pretendo fazer adições de tags novas aqui. Eu quero fazer a formatação apenas com o Tailwind. Então vamos até a documentação, Ctrl K,
e vamos pesquisar lá pelo padding, espaço de preenchimento. Ele tem aqui a definição de espaçamento, a primeira opção é de scroll, e ele diz como é a tag, letrinha P seguida de um número. Então vamos voltar para o nosso código. Para a gente aplicar a formatação do Tailwind, nós vamos utilizar o atributo class das tags HTML. Então quero aplicar um estilo do body, vou adicionar o atributo class e vou adicionar a classe que eu quero. Eu acho que o número é bem grande aqui desse espaço. Está aqui no exemplo, atualizar a página, já deu um espaço bem interessante aqui. Agora vamos voltar à documentação do Tailwind para descobrir como colocar essa cor de fundo. Não apareceu a opção de cor. Agora apareceu. Ótimo. Perceba que sempre que eu estiver pesquisando na documentação do Tailwind, eu vou tentar me referir às propriedades CSS que eu já conheço. Background Color. As classes elas seguem um padrão BG, que é uma sigla para background, e aí atual, transparente, e aí tem um tracinho cor, tracinho tom. O Tailwind tem uma coleção de cores pré-definidas e esses tons eles vão desde o número 50 ao número 950, sendo o tom 50 sendo o tom mais claro, mais próximo do branco, e o 950 mais escuro, mais próximo do preto. No nosso caso, eu vou optar pela cor de tom azul. Vou pesquisar na tela. Ele tem a opção aqui de azul, um azul bem clarinho. Vou ver como vai ficar esse tom 200 para o fundo da página toda. Vou copiar aqui. Vou voltar no nosso código, colar classe, salvar, atualizar o nosso projeto para ver como vai ficar. Tá, 300. Salvar, atualizar, já está melhor. Finalizada a formatação do body, nós podemos começar a fazer a formatação dos elementos internos do sistema. Analisando nosso código, todos os elementos são filhos diretos de body, são de display block. O nav, o header, o main e o section. Então, por serem elementos de bloco, para nós podermos centralizar, nós vamos utilizar a configuração de margem alto, para ele distribuir automaticamente a margem do lado esquerdo e do lado direito, permitindo que o elemento fique centralizado. Então, voltemos à documentação, Ctrl K. Aqui eu estava com foco no navegador, então eu apertei Ctrl K e ele foi para a pesquisa do Google. Se isso acontecer, basta clicar em qualquer lugar do site e Ctrl K novamente. Ele vai fazer a pesquisa dentro do sistema da documentação Tailwind. O que nós queremos agora é a configuração de imagem de uma forma que ele fique distribuído automaticamente. Ele está explicando que é m-número, mas aí ele ficaria com um número fixo. Mesma coisa, a terceira opção aqui, m-alto. E aqui do lado ele explica que o estilo que ele vai aplicar é a propriedade imagem do CSS com valor alto, exatamente o que nós vamos precisar. Então nós vamos colocar essa classe em todos os nossos elementos. Começando pela nave, para aplicar o estilo do Tailwind, adicionar o atributo class com a classe m-alto. Então vou copiar e vou replicar para o cabeçalho, para o main e para a seção final. Salvei. No sistema não vai ter nenhuma atualização visual, porque os elementos, por serem display block, eles estão ocupando todo o espaço disponível. Esse espaçozinho que tem dos lados é devido ao padding que nós adicionamos ao body. Então, para ter uma noção melhor disso aqui, vamos colocar uma cor de fundo nos elementos e depois definir um tamanho para eles. Assim nós vamos conseguir distinguir e perceber que eles estão realmente centralizados. Na documentação, para definir
a largura, propriedade CSS Width. Analisando aqui a tabela de classes, W tracinho seguido de um número. Vamos tentar fazer essa configuração. Nosso código. Como vai ser a mesma configuração para todos, vou utilizar o atalho do Visual Studio Code, Ctrl D, CW tracinho 300. Vamos ver como vai ficar. Aqui ele está passando um pouco. Não é exatamente isso. Está um valor muito grande. Mas está difícil perceber porque não tem contraste das cores. Vamos colocar primeiro a cor de fundo. Voltemos ao código. Nós já sabemos como colocar a cor de fundo. É BG tracinho uma cor, tracinho um tom. Então vou aproveitar que estou com o cursor duplicado aqui em todos e vou adicionar essa cor de fundo. Vai ser a mesma cor de fundo para todos. Para dar aquele efeito de continuidade, eu vou explorar o cinza aqui, botar um cinza bem clarinho, salvar, vamos ver como vai ficar. Ainda estou achando muito escuro, vou botar um pouco mais claro, tentar os 50. Tá bom assim, mas aí e agora nós temos uma noção visual, né, que o elemento está passando dos limites aqui da página. Vamos botar um número menor. Então, na propriedade de largura, width, vamos tentar 150. Atualizar. Agora o elemento já está dentro dos limites da página que foram definidos aqui para dividir a tela. Nós não vamos nos preocupar com responsividade ainda. E a tela está encaixada, bonitinha. Nós podemos fazer a formatação agora de suas partes. Agora vamos tentar corrigir a distribuição dos itens do menu. Vamos voltar na documentação. Ctrl K. A solução que foi utilizada foi o Display Flex anteriormente. Pesquisar por Display. Tem as classes Display Inline Block, Forward, Flex. Esse é o display que nós estamos querendo. O nome da classe é só Flex. Então, voltemos ao nosso código. No caso, vamos trabalhar somente com a área de navegação aqui. Queremos fazer com que os elementos fiquem distribuídos. Flex. Salva. Atualizei o navegador. E os elementos estão melhor distribuídos agora. Falta ajustar porque o primeiro elemento tem que pegar pelo menos metade da tela. Para fazer com que a logomarca ocupe pelo menos metade da página aqui, na versão que foi escrito CSS manual, foi combinado, além do flex, definir com que o tamanho dos itens fosse 100% de largura. Então vamos voltar aqui à documentação, vamos trocar width novamente e vamos ver se tem uma opção de definir a largura como 100%. Largura alto, px, full. Pronto, perfeito. W full vai ser nossa solução. Então voltemos ao nosso código e lembrando que essa largura 100% é dos itens, tá? Então os itens são esse primeiro A e essa div que tem todos os outros links. Adicionar o atributo class W full. Mesma coisa para div, class W full. Salvar, atualizar o navegador e agora temos essa solução. Vamos tentar centralizar os textos na documentação. Ctrl K. Text Align. Centralizando o texto a classe Text Center. É somente para os elementos da div. Centralizados. Melhor. Vamos colocar um padding nesses elementos também. Documentação. Vou clicar.
padding novamente para ver as medidas. Lembrando que o padding aqui nós vamos para a definição de espaçamento. Tem um número, uma propriedade, um valor, um número em pixels, um valor. Px é para pegar o eixo x, y é para pegar o eixo y. Aqui vamos ter que colocar um valor que nós vamos definir próximo do valor da fonte. Então vamos voltar ao nosso código. E aí são todos os As que vão sofrer essa alteração. P, tracinho. Então 10. E os outros As também vão ter essa definição. Vou aplicar para todos ao mesmo tempo. Class, sim 10. Salvei. Esse é o navegador. Ficou muito grande isso aqui. Pegar o P10. Modificar todos ao mesmo tempo. 3 já ficou. 3 está bem próximo da nossa solução. Aqui houve uma quebra de linha entre os elementos. Eu fiz uma pausa para analisar o código aqui. E o que faltou foi definir o displayFlex para a div que está os itens das redes sociais. Então, se você voltar lá na aplicação, procurar pela div das redes sociais e adicionar o displayFlex para ela vai conseguir fazer a distribuição corretamente. Aqui o material symbols tem um padding ou margem maior aqui. Vamos analisar o que é. Área de navegação, a div, a última tag A. Ele está com um espacinho aqui. Ele não diz claramente. Deixa eu comparar com outro. Mas é o espaço que ele ocupa mesmo. Os outros elementos eles têm tamanho 16 por 16 e o de login aqui fica com 24 por 24. Vamos precisar redimensionar ele aqui. Eu parei um pouco para analisar o que poderia estar gerando esse espaço, é o tamanho do elemento realmente, e fiz alguns testes mudando a altura, largura do elemento, padding, margem, coloquei inclusive valores negativos e não foi possível resolver essa questão do espaço diretamente com nível básico aqui da nossa aplicação. Então, o que vai ser feito para minimizar essa diferença é adicionar uma margem inferior nos outros elementos. Então nós vamos voltar na documentação, Ctrl K, margem, que nós não trabalhamos ainda, e aí a classe é a letrinha M, tracinho, o número. Vamos tentar resolver isso aqui. No caso, para ambos, eles vão ter uma margem, tracinho, 2. Atualizar. Pronto, passou um pouco do valor anterior. E essa margem está em todas as direções. Analisando a documentação, você pode ver que, e aplicando também o conceito de Box Model, você sabe que todo elemento HTML tem 4 direções. Top, que aí vai ser a letra T. Left, você volta a letra L. Right, você usa a letra R. E para você definir um valor somente na direção inferior, você volta a letrinha B, tá? Então, coloquei esse valor, atualizar a página. Ficou bem próximo aqui, tentar um 3 só para ter certeza que a gente não consegue um valor mais preciso. Passou um pouco. Vai ficar no 2. Será que eu posso botar uma fração? Ótimo. Tá excelente assim. E vamos passar para o restante da formatação agora.
Passando para o título, nós precisamos aumentar o tamanho da fonte, deixar em negrito e adicionar padding. Vamos na documentação, aumentar o tamanho da fonte, font size. Eu tenho umas opções com breakpoints aqui. Vamos tentar esses valores, já que vamos conhecê-los no próximo vídeo. Text LG. Então vou subtrair a nave, cabeça. Plus text LG. Vamos ver o tamanho que vai ficar. É pouco. 2xl. É um outro valor que tem. É pouco ainda. Então ele tem várias opções aqui. Vamos tentar com 9, vai. Grande demais. 6. Menor ainda. 4. E colocar o negrito. A propriedade CSS para negrito é o fonte. Wait, já apareceu aqui a primeira opção. Ele tem alguns valores. Só colocar o bold mesmo. Tá. Agora eu penso que pode ser um pouquinho maior o tamanho da fonte. E é necessário também adicionar um padding, um preenchimento. Tracinho 3. Salvar. Atualizar. Agora está bem interessante. O padding superior e inferior tem que ser maiores. Então, vamos botar um P. E voltando àquela questão dos lados, de T para superior, R para direita, B para inferior. Se você utilizar os eixos do plano cartesiano, Y para o eixo vertical, ele vai mudar tanto o superior quanto o inferior, e X para horizontal, ele vai mudar simultaneamente direita e esquerda. Nós vamos precisar do vertical aqui, vamos colocar um número maior, tá 8. Um pouquinho maior, 10. Pronto, já está um pouco mais similar. Vamos para o subtítulo agora, já entrando na parte principal. O que aconteceu hoje? A fonte é levemente menor do que a que nós já temos. Nós já sabemos como mudar a fonte. Ele vai precisar de negrito também. Margem. Não vai ter preenchimento. Então, parar a minha seleção por aqui. Nosso H2. Botar as aspas. Ele vai ser levemente menor que o título principal com negrito. Vamos ver o comportamento dele. Tá bom. Falta o preenchimento. Esse preenchimento eu vou colocar diretamente na tag main. Tracinho 3. Ótimo. O texto de mensagem fica normal e essa caixinha de entrada de texto, que é do formulário text area, vamos adicionar a classe que vai dar para ele a largura de 100%. Ótimo. Vamos aumentar um pouquinho a largura dele também. A largura na documentação. Ctrl K. É a letrinha H seguida de um número. Vamos botar H-20. Tá bem próximo aqui. O contador fica aqui normal. Vamos formatar o botãozinho de postar. Vamos botar uma cor de fundo nesse text area. Nós já vimos que para colocar a cor de fundo usamos BG, tracinho a cor. E tem os tons, né? Mas aí nas opções Black e White você não precisa definir o tom. Então, nosso texto já tá pouca coisa diferente. Vou colocar essa borda
para dar essa separação mais visual. Documentação, Ctrl K, borda. Ele já apresenta uma classe chamada borda, que define um pixel de borda. Vamos ver também como é que muda a cor da borda. Border color. A palavrinha borda, tracinho da cor, tracinho tom. Vamos colocar um tom de cinza bem clarinho aqui. Vou dar Enter somente para toda a instrução ficar visível. Já aqui uma borda de 1 pixel. Vamos ver como é que vai ficar. Melhor. Para finalizar essa parte do teste area, vamos colocar as bordas arredondadas. Na documentação, quando eu vim para o Border Color, eu vi que a opção anterior era o Border Radius. Então, não vou pesquisar, vou direto aqui. Ele tem os valores aqui da largura da borda. A gente não vai ter como fugir muito disso. Vou tentar esse primeiro valor. Border tracinho SM. Esse SM vem de small, que são os breakpoints lá da responsividade. Ficaria um pouquinho maior que isso. O próximo valor depois de SM, MD. Salvar. Ótimo, muito bom. Acho que esse tamanho também pode ser 30. Perfeccionismo, tá? Tá bom. Agora vamos para o botãozinho de postar, que ele não parece ser um botão. Vamos colocar as classes. Já vou dar quebra de linha para facilitar. Ótimo. Vamos dar um negrito nele. Já vimos também como faz o negrito. É o fonte bold. Muito bom. Agora o segundo título é o mesmo que do título do main. Então vou pegar o título do main. As formatações dele. Subtrair o main. Abrir o section. Colocar as classes. Salvar. Agora vou adicionar o padding da seção. Seção já tem as classes. P3. E vou modificar já o título de cada uma das postagens. O texto vai ser ainda menor. Deixa eu 2. Vou atualizar a página. E vai ter. O primeiro título vai ter um padding aqui maior. E aí vai ser um padding só superior. Então P tracinho T. Então color de 4 aqui. Bom, a tiara e o texto. E as postagens novas. Elas não vão aparecer ainda com essa formatação, porque nós teríamos que adicionar as classes do Tailwind lá no JavaScript. Não é o foco agora. Vamos começar a adicionar os elementos dos cantos das bordas dos elementos. Então, na tag nave, nós vamos adicionar uma classe para fazer a borda superior, arredondada, e no section nós vamos fazer uma coisa similar, só que para as bordas inferiores, para dar esse efeito de continuidade. Documentação, nós já estamos aqui na pesquisa pelo Border Radius, tem várias opções e nós vamos procurar por arredondar os lados separadamente. Nós podemos fazer a formatação para o topo usando rounded, tracinho T, que seria a direção, só para
T é top, R direita, B só a parte inferior e L a parte inferior. E esse LG são aqueles números, aqueles breakpoints da responsividade. Nós estamos usando borda MD, então eu vou copiar exatamente como está aqui, só vou trocar o breakpoint e vou adicionar essa formatação na nave. Font MD. Salvar. Atualizar no navegador. Já ficou com a borda arredondadazinha. Vou fazer a mesma coisa para a seção. Seção. MD. Só que agora eu não quero a borda do topo, eu quero a borda inferior. Pronto. No menu, esses elementos todos vão ter borda esquerda. Eu vou selecioná-los aqui. Documentação. Ctrl K. Borda no XY. Borda é number para dar o número. Os lados. Borda é tracinho L, tracinho o número que eu quero. Ótimo. Agora o título precisa dessa borda inferior, a mesma coisa para o main e para o artigo. Nosso cabeçalho aqui, ele precisa da configuração de borda, do mesmo jeitinho que está aqui, só que não é da esquerda, e sim da parte inferior. E a mesma coisa vai acontecer no main. Ficaram 2 espaços. E no artigo. Não tem nem classe aqui definida. Olha só como ficou bem próximo os nossos exemplos. Ainda quero mostrar um pouco do efeito de hover, que pode acontecer também. E o Tailwind também prevê essas possibilidades. Vamos até a documentação. Hover é quando o usuário passa o mouse em cima, quando o usuário está com foco e outros estados. Aqui ele mostra como é o efeito e a descrição dele. Você vai colocar apenas a palavrinha hover, 2 pontos. A formatação você quer que aconteça com hover. No nosso caso, nós queremos que ele fique com esse tom azulzinho aqui. Nós vamos fazer isso para os nossos itens do menu. Vamos até nosso código. Começando pela âncora hover, 2 pontos, e eu quero mudar a cor de fundo. Então, PG, tracinho a cor que eu quero, eu já tenho o Visual Studio Code, já diz qual é o valor que eu estou usando. Eu vou botar um pouquinho diferente, um pouquinho mais escuro, porque essa parte do menu, ela já faz contato com a parte externa. Então, para parecer ainda diferente as cores. Salvar, atualizar. Olha só que beleza. Nós temos essa opção também. No exemplo original existe um efeito, né, de transição. O nosso exemplo está muito rígido. Bom, precisei parar essas ferramentas que ele disponibiliza. É necessário fazer uns testes, mas nós temos aqui, eu consegui perceber essa classe Duration 300 para dar um tempo de transição. Vamos copiar ela e aplicar no nosso código para ver como ela vai se comportar. Agora nós temos um efeito bem mais leve. Vamos replicar esses efeitos para os outros itens do menu. No caso, eu posso copiar aqui. Todos os nossos itens do menu têm essa classe P3.
Então, border grid 400. Clicar, colar, salvar, atualizar. Agora todos os nossos itens do menu, e pode ser feito também com os outros itens, tá? O botão também tem. E lembrando que você pode adicionar mais de um efeito de hover. Você pode definir hover, 2 pontos, e aí aumentar o tamanho da fonte, como é o que acontece no nosso text-lg. Então tem o hover com text LG e tem o hover com a cor de fundo. Salvei, atualizando a página, e nós temos um efeito agora bem parecido. Replicar isso para os demais. Bom, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima.